Olá, eu sou Adriana Saman e é com prazer que eu te recebo novamente em mais um episódio do NunaCast. E hoje eu estou muito feliz porque eu estou recebendo pessoas que são de casa e são, acima de tudo, do coração. Finalmente eu consegui juntar a equipe da Nuna, esse esquadrão feminino que sai de baixo para a gente falar sobre marketing e comunicação para o mercado imobiliário. Então fica aí porque a nossa conversa hoje vai trazer tantos caminhos, vai abrir tantas portas, tantas percepções sobre o que está acontecendo hoje, né? Como é que a gente pode atuar com o mercado como um todo, imobiliárias, construtoras. Fica aí que nós vamos começar uma boa conversa aqui. Tudo bom, gente? Tudo bem. Como é que eu faço? Não, eu vou falar o nome de cada uma para as pessoas se localizarem. Então, para quem não conhece a Nuna, né? Então, Amanda Monteiro, que hoje é uma das sócias, faz a parte de atendimento e da gestão, né? Uhum. De todo o dia a dia, toda a engrenagem. Começando por ali, a Carol Castro, que não é a atriz, poderia ser, mas... Parecidíssima. Né? Você é mais bonita, eu acho, né? Obrigada. Tudo bem. Então, diante disso, assim, a nossa gestora de mídia digital, né? Que está aí super antenada com tudo que acontece nas mídias, nas redes sociais, nós vamos falar disso. Aqui a Hanna Letícia, que é redatora, publicitária, uma menina nova aí à frente, né, de vanguarda, olhando para tudo que está acontecendo, que tem aí, né, esse olhar atento para as tendências, muito bom. E a Fernanda Miranda, que é do atendimento, da gestão financeira, que é minha velha companheira de estrada, né? Começamos lá na Galvão junto, né, Fer? A long time ago. Alguns aninhos. Sim. Vamos fazer conta aqui para não... Não, eu me complico mais do que você, hein? Eu estava na Galvão quando eu tinha a sua idade hoje, então você imagina como é que não faz tempo. É verdade. Mas legal, né? Esses encontros que a vida traz são maravilhosos, né? Muito bom. Então tá, moçada, vamos lá. Vocês querem falar alguma coisa para começar? Agradecer o convite. Isso, obrigada, eu acho. Não, como a gente estava falando aqui antes, né? Tinha que acontecer, demorou, né? É uma parte da equipe, é importante falar também, né? Temos um tanto quanto envergonhados, né? Que não quiseram estar aqui, mas estamos aqui para ser porta-voz um pouco daquilo que tem acontecido, do que a gente tem feito. E é um prazer. Tomara que seja uma conversa boa de se escutar. Muito bom, então vamos começar, né? Então, assim, eu posso dizer, né, que eu sou da velha guarda, né? Eu falo que eu sou a tia da propaganda imobiliária. Então, a gente, graças a Deus, vai se tocando, né? E vai deixando também esse conhecimento e reverberando nas gerações que vêm, porque realmente a gente pode dominar, pode estudar, pode se aprofundar, mas uma coisa é você ter o conhecimento, outra coisa é você viver aquele tempo. E a gente, né, a nossa geração não viveu esse tempo. E por mais que a gente viva esse tempo hoje, é um tempo adaptado, não é um tempo real, como vocês estão vivendo, né? Essa juventude que chega e que vive dentro desse contexto. A gente não, a gente se adapta a esse contexto, isso tem muita diferença. E eu queria começar um pouco por aí, né? Como é que vocês estão vendo hoje a comunicação, o marketing, como um todo? Não vamos entrar muito no imobiliário. Como é que a gente tem se comunicado hoje em dia? Como é que as pessoas têm se conectado a produtos, a serviços? Vamos lá, profundo. Mas assim, claro, né, a questão da tecnologia, como ela veio, a gente sabe o avanço e a velocidade disso, mas a gente já conversou algumas vezes em relação a isso. Eu sou muito de acreditar que as pessoas têm buscado cada vez mais se comunicar com pessoas. E por mais que a tecnologia venha para facilitar, ela tem um lado que ela afasta. E é muita informação ao mesmo tempo, né? E isso desconecta a gente ao invés de conectar. Então, no geral, né, a comunicação, não falando só do mercado imobiliário, eu sinto que apesar da tecnologia vir para ajudar, em alguns momentos ela acaba atrapalhando. As pessoas têm sentido isso. Eu acredito que as pessoas têm sentido falta, né? Até essa automação que a gente tenta fazer, de colocar robô para responder. Tudo isso tem o seu lado positivo, mas nesse sentido do ser humano, de sentir falta de contato com o ser humano, eu vejo que é algo muito latente e é um desafio. Porque a gente enfrenta, né, essa velocidade, esse avanço, inteligência artificial, e
vai de nós, né, publicitários, comunicadores, saber qual que é a medida disso e conseguir ouvir o público, né, até onde isso faz sentido, em qual segmento faz sentido, como utilizar, né? Eu acho que essa que é o X da questão, né? Não é que o IA vai roubar emprego ou coisa do tipo, mas como a gente consegue trabalhar com o IA a nosso favor e sem afastar as pessoas, né? Eu vejo mais ou menos nesse lugar a comunicação. Vou perguntar para você, Carol, você que está muito, muito dentro das mídias digitais, das redes sociais, você já começou nessa área ou foi uma coisa que você foi migrando com o tempo? Bom, a partir da demanda da tecnologia. Na verdade, eu comecei em agência há uns 13 anos, mais ou menos, atrás. E lá a gente já falava em redes sociais. Então, apesar de eu ter uma formação ali em publicidade, que a gente trabalhava alguns formatos mais tradicionais, né, de antigamente, que tinha que fazer aquela prancheta, né, para entregar os trabalhos, tudo. Se dava mais valor, assim, até no formato de uma comunicação mais criativa. Eu vejo, assim, que de lá para cá a gente tá levando muito, né, pro digital. Então eu ingressei nesse universo que tinha Orkut, Facebook, e a gente vê ali que houve, né, uma atualização das plataformas, mas como mudou a forma de pensar em publicidade, em propaganda, né? E eu acho que hoje é um desafio, porque as coisas acabaram ficando muito rápidas, né? A gente tem que fazer um job. E até, Adri, você falou da velha guarda. E a gente vê que antes tinha essa coisa, vamos pensar, vamos criar, né? Vamos olhar aqui para essa campanha, para esse cliente que a gente precisa fazer. E acho que a gente precisa tentar resgatar isso, né? Então, eu vim dessa geração que teve as duas coisas, né? Não vou igual a Feira ali, tem que cuidar para não entregar a idade, né? Sim. Mas a gente teve ali o aprendizado na faculdade de uma comunicação mais ali offline, e a gente teve que ingressar no digital. Então foi um desafio, né, naquela época, e hoje mais do que nunca a gente vê assim que tá tudo caminhando para isso, né? E a gente até muitas vezes dentro da Nuna mesmo, o que a gente pode fazer para trazer algo mais criativo, mais interessante, mais instigante para os clientes, e não ser só soltar, né, as coisas de uma forma qualquer, como a gente vê hoje. Aí eu vou te interromper um pouco. Eu tenho uma questão, né, minha também como publicitária, e como eu venho da criação, né, a minha matriz é criação, não foi atendimento, não foi mídia, eu sou uma pessoa de criação. Ao longo do tempo, e a gente olhando, observando para essa transição, né, a comunicação, principalmente a comunicação digital, ela ficou muito comoditizada. Sim. Então a gente assim faz o post, tem que ser assertivo, tem que ter um bom título, tem que ter as palavras, tem que ter a busca do Google que identifica as palavras-chave, que gera o lead, que gera a conversão. Então nós entramos numa linha de produção, não necessariamente criativa. Sim. Linha de produção produtiva não, né? Mas uma linha de produção convertiva, vamos dizer assim, né? Nossa preocupação é gerar o lead e o lead gerar conversão. Como é que é isso, né? Vocês estão dizendo, né? Nós queremos achar um lugar onde a gente resgate o lugar do conceito, da criação. Mas, de verdade, moçada, isso para o cliente é importante hoje? Ou isso seria, assim, né? Um luxo, né? Além de trazer a conversão, trazer ainda a criação. Eu até posso passar, né, para as meninas falarem um pouquinho, mas eu acho que principalmente nessa parte de tráfego pago, se tendo uma cobrança enorme na questão de conversão, mais do que nunca. Então a gente até ali dessa área aqui, fazendo anúncios, antigamente era diferente, né? Então a gente fazia os anúncios, vamos focar em alcance, em engajamento, em outros formatos ali de objetivos, e hoje está se falando muito só em conversão, e muitas vezes o cliente também chega com essa fala. Só que a gente explica que, na verdade, assim, é importante as outras etapas. Porque se a gente for focar só em conversão, a gente está indo, o que a gente fala, no fundo do funil. E a gente precisa explicar para as pessoas o conceito, o produto, trazer de novo aquela questão de a importância do produto
no contexto daquela pessoa, né? Não é só vender, 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 mas a gente trazer ali as outras etapas que são importantes, o convencimento, acho que falta aquela questão da paixão, sabe? De você olhar uma publicidade, uma propaganda e pensar, nossa, que legal, tem conceito, aquela propaganda que mexe com a gente, difícil a gente ver hoje em dia, né, Adri? Principalmente você da velha guarda, acho que sente isso, a gente vê muitas vezes muita superficialidade na comunicação. E acho que essa questão da conversão, a gente tem sido muito cobrado por isso e a gente quer resgatar isso, trazer esse valor também de não só olhar para isso, né, mas para todas as etapas da comunicação como um todo. Sim. Amanda, quer falar alguma coisa? Eu só queria complementar. Eu acredito que tem as duas situações, né? Isso que a Carol falou é muito atual, né? Dos clientes quererem converter. Basicamente é isso. Mas tem a fala também do cliente, a gente vê isso na agência, que eles querem criatividade. Então, o que eu tava falando do cansaço da comunicação? Tá tudo muito batido, tá tudo muito repetitivo. Então, a gente mesmo, às vezes, fica cansado de ver as coisas, não só trabalhando com isso, mas na vida pessoal mesmo, porque parece que as coisas não são mais criativas, porque parece que tudo já foi criado e não é, né? Então, eu vejo essa fala de alguns clientes também, que eles, algumas, né, às vezes a gente traz propostas de temas, tem uns que são mais abertos a tentar uma coisa diferente, tem outros que já são mais caxias, querem pelo caminho mais seguro, mas eu vejo que alguns deles estão dispostos a esse lugar mais criativo. Mas aí a gente bate nisso, né? Que precisa converter de qualquer forma, que precisa ser rápido, que é o tempo das redes sociais, não é no tempo de antigamente, que tinha tempo para se pensar na campanha, desenvolver uma ideia, né? Então, eu vejo que tem os dois caminhos, mas hoje em dia, querendo ou não, essa questão da conversão tá prevalecendo. Sim. Eu acho que eu posso falar um pouco sobre isso em questão de a gente tem que se atentar que precisa se chegar a um equilíbrio, né? Entre conseguir chegar nos leads e ter um conteúdo que seja autêntico, que seja algo que chame a atenção mesmo do leitor. Então, muitas vezes a gente usa da criatividade para chegar nas pessoas que a gente precisa chegar. Como a Carol falou ali, tem a questão do funil. Então, no topo de funil, você vai precisar atrair bastante gente para esse funil e começar a cada vez mais entrando em assuntos específicos e que faça sentido para o público, né? Então, muitas vezes você vai usar um criativo ali mais cheio de autenticidade, algo que venha mais carregado de criatividade mesmo, e vai entrando num conteúdo mais específico que vai ficando mais técnico, digamos assim, sobre o assunto. Uhum. Eu acho que tem um grande risco aí, né, moçada? Porque assim, se a gente for falar agora a pessoa fala em branding, né? É um nome antigo que os americanos já usavam, mas assim, construção de marca, né, na verdade. O risco, né, de todas essas empresas completamente ligadas só no lead, criarem marcas completamente descartáveis, é muito grande, porque assim, qualquer coisa que você olhe na natureza, ou na natureza do negócio também, tem um negócio chamado tempo, né? E me parece que as pessoas não estão mais negociando com o tempo. O resultado tem que vir para ontem e que, como por milagre, a sua marca já tem que estar estabelecida como uma marca conhecida, reconhecida, que traga identificação com as pessoas, e nada no mundo acontece dessa maneira. A construção de uma marca, do que ela representa, do que ela significa, leva anos. E se a gente for pegar as grandes marcas, é claro que hoje elas transitam nas mídias digitais, mas vamos trazer aí as marcas que todo mundo cita em todas as entrevistas, palestras, o que for, né? O Boticário, as marcas nacionais, né? Pegar lojas de departamento, uma Renner, por exemplo, uma C&A, ou pegar uma marca de comida. Nenhuma dessas empresas teve uma marca que se consolidou em pouco tempo, né? Mesmo construtoras, pegar uma Cirela, uma Gafisa. Então, assim, eu acho que esse cliente vai ter que escolher entre a conversão rápida e poder colocar esse dinheiro rápido no bolso, né? Seja para investir na empresa, seja para ir para a Europa, sei lá. Mas, acima de tudo, entender que isso não garante que ele esteja construindo uma empresa com um lastro perene, capaz de sobreviver a crises, a situações onde essa marca seja a alma, literalmente, do negócio, que seja capaz de se sustentar, seja sustentável ao longo de qualquer momento, né? E acho que nós estamos numa crise aí, né? Não sei, é um desabafo, uma percepção, enfim.
Eu acho que muitos clientes, né, e até algumas agências e profissionais acabam olhando muito para os números hoje em dia, né, e esquecem dessa parte do conceito, que é o que a gente estava falando. Então, tem até as métricas de vaidade, né, que a gente fala que são o número de seguidores, o número de curtidas, que na verdade não quer dizer tanta coisa. É interessante para engajamento, a gente sabe que tem a questão do algoritmo, mas é que nem você falou, né? Por exemplo, um boticário, ele tem todo um conceito por trás, tem toda uma comunicação, algo que sustenta, né, essa base, é uma raiz realmente. Então, se amanhã ou depois o Instagram não existir mais, o Boticário continua existindo. Agora, se você não trabalhar um conceito da tua marca e olhar para esse lado mais criativo que a gente estava comentando aqui, você corre o risco de ficar totalmente refém, né, das redes. Então, a gente entende que tem essa necessidade dessa rapidez da criação e tudo mais, né, os posts, né, os anúncios e tudo mais, mas é um cuidado que a gente precisa ter de manter essa... Principalmente a gente que atende várias empresas do mesmo segmento. Sim. Então, é um desafio, né? De manter essa identidade muito específica para cada cliente. É isso que a gente tenta fazer mesmo no dia a dia, né? Então, vamos falar um pouco da Nuna, né? Então, hoje vocês têm uma equipe que parece que está bem azeitada, né? São várias áreas. Então, conta um pouco para mim disso e já vamos engatar em algum case. O que vocês estão fazendo hoje? Como é que essa sopa está, né, tá sendo temperada aí nos dias de hoje? Tá certo. Então, falando um pouco da logística da Nuna, né? Como a Adri comentou, a gente tá bem dividido e bem organizado, né? Nos setores ali. Tem o atendimento, tem o pessoal das mídias, que é do tráfego pago, o pessoal da criação, né? Redação, os designers. Temos videomakers também, então a gente está bem amparado ali para atender aqueles clientes, né? Antigos e atuais e os que estão vindo. E a outra pergunta era? Já me esqueci. Eu queria falar de cases. Alguma coisa que... Sim. O que vocês estão... Eu queria trazer assim, um case mais ardido, uma coisa mais fácil... Eu vou falar um bom, então, que tem a ver com isso que a gente está comentando, dessa base sólida da criação do conceito antes de qualquer movimento de tráfego pago, de campanha mais de lançamento, né? Então, a gente está com o caso no Hour, né? Ali que a gente fez uma estrutura de conceito antes de qualquer coisa, de criar nome, de entender o bairro, de entender a proposta daquele empreendimento, de entender o que a construtora está querendo através daquilo, né? Qual que vai ser a mudança a partir daquele projeto para o bairro, para a cidade. E tudo isso ajuda a construir essa base que a gente estava falando, né? Então, tentar fugir um pouco do óbvio, tentar buscar, né, nas entrelinhas a resposta para aquilo e a ideia e a criação, e muito em 4 mãos, né? E até mais aquilo que a gente fala nessa parceria com o cliente, dele, né, nesse caso a gente teve a abertura do cliente para criar, para trazer sugestões, até num briefing inicial, né, em relação ao nome do produto, foi nos dado uma ideia, a gente fugiu um pouco daquilo, vamos tentar uma proposta, né, além diferente daquilo que o cliente pediu, vamos tentar uma proposta diferente que a gente acredita, e foi acatado, né, e tem dado certo. E esse foi um caso, né, que a gente fez desde o conceito do produto, o nome, e todo o material, né, que a gente chama do enxoval de lançamento, que seja folder, flyer, materiais para o evento de lançamento mesmo, placas, plantão de vendas. E quando tudo isso estruturado, né, a gente começou ali no tráfego pago, com as mídias digitais, fazendo um trabalho em conjunto, né, tanto do Meta quanto do Google. Então, esse foi um caso que eu vi, assim, como a gente não via tão recentemente, assim, do cliente entender o tempo das coisas, entender que tem um processo para aquela criação, né? E a gente fazendo as coisas no tempo certo. Nada foi atravessado, nada foi, apesar da ansiedade, né, do cliente, que é normal, de querer ver as coisas prontas e querer fazer esse lançamento. Mas eu acho que a gente entrou num lugar bom, né, para ambas as partes, e o resultado a gente está colhendo, né, que é uma campanha que está tendo resultado agora. Acredito muito que por ter sido bem consolidada e bem embasada,
Então já é uma campanha que é recente, mas a gente tem visto um resultado Retorno. bom. Nesse caso, até vou trazer para o público o nome do empreendimento, que eu acho que como ele sucesso, tá, pode... é o Our Home, né? A gente teve chance de fazer isso juntos, né? Isso. E realmente, acho que a sacada aí foi o cliente entender a complexidade do lançamento, né? Da importância da criação de um bom conceito e se unir com a agência e vice-versa. E a gente sabe que quando isso acontece, a chance de sucesso é... E acho que é um paradigma que tá mudando, né? Porque eu acho que as agências sempre foram vistas como coisas caras, onde você era o fornecedor que a todo custo teria que trazer o resultado, mas um lugar meio de oposição, né? Cobra da agência, cadê essa agência que não... Vamos trocar de agência, essa agência já não dá mais resultado. E muitos clientes não sabem que, assim, o pilar de uma relação de sucesso, seja para a Nuna, seja para qualquer outra agência, e aí defendendo as agências como um todo, é o envolvimento do cliente, né? Totalmente. Então, o cliente, quando ele está envolvido, quando ele abraça junto com a agência o desafio de também trazer o resultado, né? Não fica aquela coisa, a culpa é sempre do outro, né? Ai, não, mas é aquela coisa, né? Ai, não posso comer doce, mas o cara abriu a doceria cedo, eu passei na frente, por que ele não fechou a porta? Isso não existe. Então, assim, Sim. é muito junto. E tem cliente que, quando entende isso, é uma delícia, né? A coisa vai. A gente percebe que é outra relação e é outro resultado quando tem esse contato com o cliente. Tanto que a gente sempre fala que um cliente ausente já é um sinal de alerta, assim. Porque quando o cliente está olhando para a campanha, né, para aquilo que a gente está fazendo e está presente e está escutando a agência, muito nesse lugar que você comentou, não é uma oposição. A gente está trabalhando junto. A gente quer que o cliente venda, vai ser bom para a gente, vai ser bom para o cliente. E a gente preza muito na Nuna por essa comunicação, que é o que a gente está falando. A gente quer ter uma comunicação aberta com o cliente e sincera. Então, a gente sempre fala, né, para os clientes, não esperem para trazer os resultados para a gente depois que não tá bom ou depois de muito tempo que tá dando certo também. A gente precisa ter essa escuta diária até pra gente se movimentar, pra gente trazer soluções. Porque quando a gente percebe, é nítida a diferença quando um cliente é presente e entende que a agência tá ali pra ajudar, o resultado é outro. E a forma do trabalho também né? É muito mais gostoso você trabalhar com uma empresa que entende, né? E tem um paradoxo, porque assim, né? É a falta de comunicação, né? Quer dizer, às vezes as pessoas contratam uma empresa de comunicação, mas o que falta justamente é a comunicação. Sim. Então, isso é um trabalho de catequese mesmo, né? O cliente quando vem fala assim, olha, nós vamos falar de comunicação. E comunicação não é monólogo, né? É diálogo o tempo todo, seja triálogo, quadriálogo, enfim. É com o mercado, é com a gente, é com o seu funcionário, é com... E assim, entender que existe não existe essa distância, né? Eu contratei uma agência, como eu contrato uma empresa de sondagem, como eu contrato um arquiteto, vou lá de vez em quando. Não, na área a comunicação dá trabalho, né, gente? Dá. Bom, o mundo tá do jeito que tá, porque a comunicação tá completamente, né? Você vê, se o pessoal se entendesse, né? Sim. Não tava essa bagunça que tá hoje, mas isso não é o tema da nossa entrevista. Vamos lá, pessoal, vamos falar estamos falando aí de cases, né, de situações. E o que tem sido um desafio para vocês hoje, assim? O que entra e vocês, aqui, vamos tomar cuidado. Não necessariamente em relação a um cliente, a um job, mas ao própria dinâmica, né, das campanhas, Bom, eu tenho uma ideia, mas acho que seria legal alguém responder. Eu acho... A gente vê desafios no mercado imobiliário, no geral, assim, do alto padrão. É um desafio pra gente. Deixa eu te interromper aí, porque assim, alto padrão, pra mim, que tava do lado da escrivaninha até outro dia, eu sempre tive essa coisa, será que as redes digitais, as mídias, né, conversam com alto padrão? Mas se não são as redes digitais, que me parece que hoje é o único veículo possível, porque no veículo de massa, o alto padrão nunca esteve, né? No intervalo da novela, no intervalo do jogo. Raras vezes ele vai prestar atenção. Onde que a gente vai achar o alto padrão? Então, Adri, na verdade, sim, a gente pode, através das redes sociais, achar o alto padrão. Porque o que é legal dessas plataformas, dessas ferramentas, é que a gente consegue segmentar.
É claro que hoje tem um desafio, porque as ferramentas mudam, né? A segmentação ali já não é mais a mesma, mas sim, a gente consegue segmentar. E eu acho que também tem a questão do próprio design, enfim, qual rede social a gente tá utilizando. Então, a gente fazer esse estudo de olhar... tem redes sociais aqui que a gente sabe que talvez... Talvez não, né? Pelos números, o público de alto padrão está mais presente. O formato dessa comunicação, o próprio Reels, né? Vem com esse formato que a gente consegue trazer ali o valor do empreendimento, mostrar os diferenciais. Então, isso tudo vai agregando e a gente consegue impactar essas pessoas, né? Então, trabalhar com esses raios de localização, já falando na parte de anúncio... a gente sabe que esses bairros aqui, eles são normalmente bairros mais de alto padrão. Então, a gente consegue direcionar a comunicação para esses locais, né? Então, acho que tem essa questão que a gente consegue trabalhar ali nas redes sociais utilizando essas segmentações, né? E eu acho que também a própria questão do design. Só complementando, me corrija se eu estiver errada, Carol, mas o custo por lead do segmento imobiliário é um dos mais caros, né, dos setores ali. Sim, então, o valor do produto final é o topo da pirâmide, né? Exatamente, e do mercado imobiliário como num geral. Então, imagina o alto padrão. É um setor muito específico, é um público muito específico, que às vezes é uma dificuldade das incorporadoras entenderem também essa questão. Que é um produto de um valor muito alto, que as campanhas precisam corresponder o valor investido a esse público, porque é um público seleto, é um público difícil realmente de se achar, e a gente até sempre traz assim para os clientes, né? Mas investe no Meta ou investe no Google para esse tipo de produto, né? Para esse tipo de cliente. E o que o pessoal de tráfego pago sempre fala é que o Google, a pessoa está pesquisando aquele produto, né? E no Meta, o público é encontrado. Então, a pessoa está pesquisando no Google e no Meta aquela campanha simplesmente aparece para ela. Então, no alto padrão, a gente vê que as pessoas pesquisam muito mais do que simplesmente aquilo aparece. Então, uma estratégia que a gente tem comentado hoje com os clientes é fazer essa análise, né? De qual plataforma traz mais resultado para aquele tipo de produto. E o alto padrão é isso, né? Essa dificuldade, mas é algo que é desafiador, só que a gente gosta de trabalhar também, porque se fosse muito fácil não teria graça, né? Como um público mais de Minha Casa Minha Vida, que a gente consegue bastante contato, consegue bastante lead. Então é um desafio, mas é possível. Acho que a tua pergunta, né? Se tá nessas plataformas. Acredito que está também, porque ninguém tá ausente e tá totalmente distante disso hoje. O Rico também tá no Instagram, o Rico tá no Facebook. Também. Uhum. Eu acho que tem até um exemplo de um empreendimento de altíssimo padrão, que inclusive a gente participou desde o começo, do conceito, do nome, toda a construção. E também o cliente se envolveu muito desde o começo. Sim. Que tá dando super certo, né? Então... eu acho que é também a forma de se comunicar, a própria questão do texto, tem que falar com esse cliente de outra maneira, o design um pouco mais clean, né? E enfim, é uma outra forma de comunicação totalmente diferente, né? Já até sei qual é. Então, acho que o Horus Business, né? Sim. Falar que está sendo lançado aqui na Vicente Machado, já foi lançado. E é um que já empreendimento tá, acho que até 60%, né? Com um nível de acabamento, um projeto arquitetônico super inovador. Até te recomendo, você que nos assiste, passa na Vicente Machado. Vocês sabem o número, lembram? Quem fez o folder? Quem fez a redação? Enfim, mas põe lá, Horus Business. Vai Horus achar. Business, exatamente. A campanha tá linda, né? Ficou bem legal, o conceito, assim, bem estruturado mesmo. Sim. Então... E a gente tá com um case recente que tá saindo agora, né? Já vou dar um spoiler aqui, que vai ser o Lazuli Botânica, né? Lazuli Botânica. E eu queria falar um pouquinho, né? Trazer um pouco, porque esse foi um case onde a gente juntos foi achando caminhos, mas foi muito interessante, porque eu acabo brincando um pouco com as coisas, mais do que eu deveria, mas depois de uma certa idade você também, sabe, vai se permitindo algumas piadas. Mas o mercado imobiliário, ele virou uma como é que fala? Uma coleção de onomatopeias, né? Ninguém mais fala o nome, sei lá, parece que você vai tossir e aí sai o nome do empreendimento. O que eu não condeno, entendeu? Mas assim, eu acho que não é o único caminho.
Você quer trazer uma coisa mais etérea, mais assim, como é que fala? Sem significado, sem bordas. Tudo bem, um as funciona, um ai, Não. Enfim, esses nomes que... Só que assim, você também pode apostar em coisas que tragam frases, conceitos, falas, que rapidamente vão conectar e saem um pouco desse lugar comum, porque a gente é um pouco assim, né? Eu lembro quando eu vim de São Paulo, da Biara, que era marketing, tinha uma onda que passava com um certo tipo assim, Square Home. Então era West Side Square, ficou Square para tudo que era lado. Foi um ano de Square. Aí no outro ano era, sei lá, Side River. Aí não sei o que, River, tudo era River. Então assim, a gente é pouco criativo, a gente tem medo, como se as pessoas que estivessem olhando as campanhas estivessem dentro do mercado, e não. Cada um vai ter uma imagem, uma tradução do mundo a partir da sua própria história. Então, claro, você pode ressignificar a comunicação a partir dos códigos do seu tempo, mas não deixa de explorar outras saídas, né? Então, o próprio Our Home parece comum, né? Ela está falando, mas Our Home é parecido? Não, mas aí tem um porquê, né? A gente queria trazer a coisa da casa, os 2 Hs, as logomarcas se conversando, a palavra Our, porque o bairro tem uma importância. Cara, imagina, essa família o bairro fez Curitiba, né? Depois a gente foi descobrir, a família Our é uma loucura, tem um pilar na cidade gigante, mas acho que é isso, né? Se permitir explorar outros caminhos que não o que a moda está ditando, né? Sim, mas eu acredito que isso tem a ver com o tempo, que era aquilo que você comentou um pouco, né, no começo da conversa. Como hoje a gente está com a maioria dos clientes, né, a maioria dos casos, a gente tem um tempo limitado, isso poda um pouco a criatividade, né? Verdade. É uma coisa quando você tem tempo de pesquisa, até às vezes a gente faz uma viagem, vê o que está sendo feito em outro estado, em outro país, isso vai abrindo a nossa cabeça, né? Ou tem tempo até de procurar referência na internet, ideias, ver o que está fazendo, né? O que está acontecendo. Aí a nossa mente vai se abrindo e não fica naquilo, na rotina, no óbvio. Então, eu acredito que falta isso, claro, mas eu acho que é muito por causa do momento que a gente vive, sabe? Que tudo precisa ser pra mais ontem. imediatista, né? E uma pauta cheia também, né? A gente mesmo vai se enchendo de coisas, além da rotina do trabalho. A gente tem um tempo limitado, a gente já preenche aquilo, né? A gente, antigamente, eu lembro até quando eu entrei na Nuna, 7 anos atrás, eu atendia 4 clientes, né? Depois, eu era designer, né? Antes de entrar na parte da gestão. No começo eu atendia 4 clientes e quando eu parei de ser designer na Nuna, eu tava com 9, 10. Então, a minha pauta dobrou junto com o avanço, né, das redes sociais. Mas eu lembro que fazer publicação para 4 clientes, e não eram todos que tinham post no dia. Então, era um volume baixo, né? Fora o offline, que era muito mais atual. Mas me sobrava tempo para procurar referência. Então, eu lembro que eu reservava 1, 2 horas do dia para ficar procurando coisa na internet. Você fazia isso? Claro! Porque Amanda tinha de tempo. Deus. Não, porque eu digo hoje, cara. Não, você é impossível. Você não tem 5 minutos, entendeu? Exatamente, não tem 5 minutos. E antes, e era maravilhoso, porque aí você tem ideias não só daqui, você tem ideias de fora, você consegue procurar por palavras específicas, né, daquele material que você está criando. Então, eu vou começar uma campanha, tem que criar um enxoval. Tem muito enxoval na internet. Então, você consegue ver o que o pessoal está fazendo, o que eles entendem por enxoval de lançamento, qual peça que eles estão fazendo que a gente não faz, ou o que a gente está entregando a mais que eles não entregam. Então, e isso é uma coisa que eu sinto falta, até pro pessoal da criação hoje em dia, pro pessoal de mídia, é uma coisa que a gente sempre fala, a gente tem que ir atrás, a gente tem que olhar o que até os concorrentes estão fazendo, né, pra gente trazer ideias e não ser mais do mesmo, que é um desafio. Ainda mais a gente atendendo o mercado imobiliário. 90% dos nossos clientes são do mercado imobiliário. E o que o cliente esquece, às vezes, e muitas agências esquecem, que a criação, na maioria das vezes, a boa criação, ela parte do cliente, do produto. Sim. Não é só de um movimento do mercado.
Então, vamos supor, você enquadra muito bem aquele cliente. Vou trazer o case lá, de repente, do IU, que a gente lançou ali na Brigadeiro Franco, que naquela época, essa geração que busca muito a identidade, a própria individualidade, o próprio estilo de vida, estava começando esse movimento mais individualista. E a gente joga o IU, e o O do IU era digital. Eu amo essa logomarca. Porque, tudo bem, hoje muita gente já usa, mas naquele tempo, quando a gente lançou, ninguém usou uma linguagem que pudesse transmitir a questão da digital. Cara, digital é uma só. Ninguém tem uma igual a outra. Humanizar, né? E trazer esse lugar que diz direto no entendimento do cliente sobre a vida dele, né? Sim. E a gente, às vezes, está mais preocupado com fontes, com cores, do que em realmente entender o que aquele imóvel pode representar para aquela pessoa, né? Sim. E eu fico feliz porque tenho certeza que a Nuna preserva isso, né? Pela sua própria matriz. Porque isso é importante, gente. O dia que a gente esquecer isso, vai fazer outra coisa da vida, entendeu? Porque é daí que vem, né? É daí que vem a água que brota, né? Sim, com certeza. Você até abordou ali a questão de que o cliente final, ele não está participando da criação junto com a gente, ele não sabe muito do mercado imobiliário como a gente, quando a gente vai trazer um empreendimento muitas vezes mais Minha Casa Minha Vida. Então, trazer algo que o cliente olhe e ele queira morar ali, ele se veja dentro daquele lugar, entendeu? Daquele empreendimento, daquele condomínio, seja qual for o conceito, mas que a pessoa se encontre realmente, né? Sim. E acho que as pessoas se sentirem muito à vontade com a comunicação, seja a construtora, a imobiliária, né? A Nuna faz muita comunicação para a imobiliária, que é serviço, é o tempo todo atendimento, é desgaste, é desafio, é solução de problema o tempo todo, é inventar novos serviços, novos produtos, novos diferenciais. Então, manter essa comunicação sempre acesa, né? Para não cair só numa descrição, né? Exatamente. Numa narrativa, como agora o termo narrativa. Estou narrando o que eu faço, eu narro. Não é para narrar. A comunicação, uma parte você narra, mas a outra você desperta, você conecta, você passa conhecimento, né? Você propõe. Acho que a comunicação tem o papel propositivo, né? Sim. Ela não só coloca e a pessoa passivamente aceita. A comunicação que é eficiente, ela te provoca algo em troca, né? Opa, eu vou... Não precisa chegar lá, deixa eu me meter no layout, não é isso que eu estou falando. Mas né, receber aquilo e dizer, não, tem um diálogo que essa agência está estabelecendo comigo. A empresa não está trazendo uma verdade e pum, eu aceito. Não, tem uma troca, né? A comunicação, ela conversa, né? Ela tem que conversar com o público, tem que existir essa troca, igual você falou. Não existe só a gente falar, não é um monólogo, é também por parte do público de devolver esse sentimento. A gente provoca o sentimento e a pessoa responde. E só trazendo uma coisa que eu li esses dias, né? Que teve uma fragrância, acho que do Boticário, que agora com o advento dos engajamentos e tal... Eles soltaram tipo assim, que cheiro você gostaria, né? Uma coisa muito abrangente, assim, muito... Imagina, falar de cheiro, é uma coisa genérica, né? Qual é o cheiro que eu gostaria de passar no meu perfume para impactar outra pessoa? E entre os jovens ali surgiu uma coisa de melancia. Vocês souberam desse case? E aí eles soltaram uma fragrância, acho que foi vendida mais pela internet com melancia. Todo o engajamento comprou, assim, a produção inteira. Não precisou nem para TV, entendeu? Mas porque abriu um diálogo, né? Abriu. Quantos dormitórios você quer? Mas você precisa de um lavabo? Você precisa de um... Como é que é isso? Eu ia comentar, a gente tem algumas estratégias hoje, algumas ferramentas, né, nas mídias digitais que nos permitem isso, né? E por um tempo, como as coisas vão acontecendo, né? A mídia digital é muito rápida, tem muita novidade. Cada dia eles estão mexendo numa coisinha ali, aparece uma coisa nova. Então, hoje em dia, tem essa possibilidade de você interagir com o público de forma muito rápida, né? Então, no próprio Instagram, né, tem aquela ferramenta de enquete que a gente usa muito, até com a própria Venturi, que a gente trabalha há anos, né? Uma imobiliária São José dos Pinhais, que atua aqui em Curitiba também. A gente já trouxe alguns stories perguntando justamente isso. Você está procurando imóvel de venda ou de locação? E isso já ajuda a filtrar o público. O que você mais procura? O que é mais importante para você? A quantidade de dormitórios, a localização, o valor?
Então, você tem como jogar isso pro público e não simplesmente colocar aquilo que você tem disponível. Sim. Você pode escutar o público também, o que você quer. E isso seria legal a gente fazer até numa campanha de lançamento de um empreendimento, né? Dificilmente se escuta. O que a gente escuta das incorporadoras é que eles sabem do mercado, né? Então agora já tem muito estúdio. Então eu vou lançar 2 dormitórios. Agora tem muito 2 dormitórios, agora tá em alta o ultra compacto, 10 metros quadrados. E é isso. Então, mas dificilmente a gente faz essa estratégia junto com o cliente de lançar para o público. O que vocês procuram? E olha, eu já vou trazer uma ideia aqui, sabe? Ó, quem nos ouve, né? Construtoras, incorporadoras, por que as empresas não fazem essa pesquisa até mesmo sem lançamento? Sim. Quer dizer, na entre-safra, eu tô para lançar, por que eu já não jogo para poder já pensar no produto que virá, né? E não já trazer a coisa pronta e falar, ai, cruza os dedos, tomara que nossa pesquisa esteja certa. É algo que eu acho que na época da Galvão a gente viveu um pouco disso, né, Sim. Adri? Que a gente participava desde o começo, então era bem legal essa construção. Pesquisa para entender qual que é o perfil, né, para aquele bairro, enfim, para aquele tipo de empreendimento, né? Sim, e claro, os institutos de pesquisa estão aí, a própria história das empresas diz muito, mas nós temos uma ferramenta que você pode perguntar para todo mundo. Imagina que maravilha, eu estou lançando um produto, ou vou lançar, o que você acha? Quanto você pagaria? Onde você gostaria que esse produto tivesse, né? E acho que está todo mundo no automático, né? Não, vou lançar um produto, contrato uma agência, faço leads, converto, nananã. E entre uma safra e outra, né? Sim. A comunicação, ela continua. Não é porque, né? A mesma coisa que você conversar com o teu filho só quando você vai no jogo de futebol, você está conversando com ele todo dia. Alguns filhos, né? Que tem outros que, né, fica mais difícil. Eu só queria complementar, até interessante assim, porque o que as construtoras costumam fazer, né? Aquelas que a gente trabalha, eles lançam o produto dá muito certo, eles fazem o 2, né? Sim, o produto muito igual, comum. E pra gente da comunicação, eu entendo o construtor, né? O objetivo dele é vender e tá tudo bem. Mas pra gente da comunicação, o desafio tá justamente em não fazer uma cópia, né? É esse que é o legal. Então, por exemplo, a Dedomite, né? Que é uma incorporadora que a gente trabalha, que tem muito sucesso nas vendas também, junto com a Paulo Celes. A gente faz lançamentos, por exemplo, em Guaratuba, que um produto é muito parecido com o outro, mas não necessariamente a gente faça uma cópia da identidade Sim. ou do conceito. Por mais que sejam produtos parecidos, é muito legal para a criação, para a comunicação, ter esse renovo, ter essa ideia. Esse frescor, né? Vamos Porque é isso que pensar movimenta sobre... a gente, né? Então a Adri comentou do Lazuli, né? Que a gente está lançando, que também vai ser uma ideia próxima a outro empreendimento que a gente lançou, que teve um sucesso também. Sim. Mas nem por isso a gente vai exatamente na mesma linha de criação, né? Porque nós estamos em tempos em que as pessoas se cansam muito rápido das mesmas coisas, Sim. né? Sim. Há quanto tempo você está casado? Não, isso não é o caso. Bom, turma, eu acho que nós vamos ter que ir fechando essa conversa. Tá vendo? Não falei que ia passar rápido? E outro, tem muita coisa para falar, né? Imagina. Sim. 4, 5 mulheres juntas. Fecha o microfone e a gente fica aqui até... Querem trazer alguma coisa, alguma fala final, alguma percepção, enfim, né? Algum insight? Acho que dá para fazer um convite, né? Por favor, acho que faz é interessante. um jabazinho aí. Estamos aqui para isso também, né? Então, assim, acho que a partir dessa conversa dá para ter uma ideia mais ou menos do caminho que a gente acredita e daquilo que a gente segue, né? Algo que a Adri estabeleceu muito forte na agência e a gente continua com essa parceria também, né? De criação, é que a gente atende um segmento, né, muito específico. A gente é uma agência nichada, mas nem por isso a gente gosta de fazer mais do mesmo. Então, é algo que a gente sempre traz para os clientes, principalmente quando a gente faz prospecção, que a gente deixa muito claro que apesar da gente trabalhar num mercado, a gente olha cada cliente como um cliente específico e entendendo a necessidade, entendendo também o nicho que ele trabalha.
criando algo único e que realmente faça sentido. A gente não gosta de só repetir aquilo que está sendo criado ou, né, ficar olhando pro vizinho e fazer o que eles estão fazendo, né? Então, e a gente preserva essa comunicação, como eu comentei, né? Uma comunicação frequente, uma comunicação verdadeira, uma troca realmente que faça sentido para ambas as partes. E acredito que é isso, né? A gente conseguiu falar, acho que um pouco de alguns cases, né, que tem dado certo. E se alguém tiver interesse, né, Isso, onde é que entrar acha em a Nuna, contato, gente? né, Nuna MKT no Instagram, site também, nuna.com.br, e aqui no canal do YouTube também tem os links para esses canais aí. Muito bem. E a gente tem um gritinho de guerra, né? Só para deixar bem... Só para deixar marcado, é que essas coisas colam pro público. Então, isso é uma estratégia de comunicação, um truque subliminar para que a mente de quem nos ouve fique completamente condicionada com esse... Mas aí você já entregou, né? Isso vai virar um meme, desnecessário. Acho que fica para próxima. Fica para próxima. Então, a gente deixa em suspenso, tá? Isso, deixa o nosso Qual grito em será suspenso. o grito de guerra de Nuna Mar? Quem quiser saber, entre em contato. Tem que fazer uma reunião presencial. Manda no daí direct que a gente faz um videozinho. É um fator surpresa da Nuna. Sim. Gente, super obrigada, né? Muito legal saber que a comunicação como um todo, e a imobiliária está na mão de gente competente, né? A gente comentou, né? Uma mulherada, mas tem homens, né? Junto com esse projeto, os homens estão muito tímidos, não têm falado, né? Não vamos entender por quê. Uma pesquisa de mercado temos que fazer aí. Mas estão lá trabalhando, estão lá. Então, para isso é importante. E muito sucesso, vida longa, né? Que todas essas ideias, esse entusiasmo, essa vontade prevaleçam aí, apesar de todos os desafios que a gente sabe que enfrenta no mundo que é mudança o tempo todo, nem sempre para melhor. E estamos aí elegantes, firmes e fortes para fazer uma comunicação de qualidade, né? Isso. Muito bom. Então, agradeço a vocês e agradeço também aos nossos patrocinadores, que sem eles esse projeto não seria possível. Começando pela Espaço Italínia, Dedomite Incorporações, Paulo Seres Imóveis, citando também a Câmara de Valores Imobiliários, que é onde a gente filma o NunaCast, Invebras Imóveis e a SZL Imóveis. Muito obrigada e até o próximo episódio.